Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia com o professor Raniel. Vamos ao pensamento do dia? As pessoas que mudam este mundo são aquelas que questionam. Esse pensamento é do William Matos. Vocês concordam? De fato, o que move o mundo são as perguntas, né, e não as respostas. Sempre foi assim, né? E a filosofia vem nos instigar a sempre estar questionando, né? A sempre estar refletindo sobre a realidade em nossa volta. Na aula de hoje, nós faremos a correção da atividade da semana 4 do nosso PET, né, que é o Plano de Estudos Tutorado. Vamos à correção? Peguem o caderno de vocês e vamos fazer a correção das 3 questões que foram propostas no vídeo anterior. A questão número 1 pediu para que vocês realizassem uma pesquisa na internet e encontrassem definições e usos em textos ou exercício dos seguintes termos. Aqui eu trouxe para vocês algumas definições, né, que eu pesquisei no Google mesmo. Porém, né, vocês podem pesquisar em outras fontes, certo? Ou até mesmo propor alguma atividade, algum exercício. No ano passado, nós fizemos aquela atividade dos jogos envolvendo lógica. Vocês estão lembrados? Então, envolvia então também esses conceitos. Vamos ao primeiro deles, juízo. Juízo é toda a faculdade de avaliar os seres ou as coisas, né, por meio então de um julgamento. Premissa é cada uma das proposições que compõem um silogismo, né, em que se baseia uma conclusão. Como eu expliquei na aula, né, quando eu falo assim, que todo homem é mortal, essa é uma premissa, uma afirmação, ok? Então, temos também a próxima definição de argumento. Prova que serve para afirmar ou negar um fato. Proposição é uma sentença declarativa, podendo ser ela afirmativa ou negativa. Temos também a conclusão, que então é o ato ou processo da gente chegar aí, né, numa finalização, no término. Quando eu coloco, né, que todos os homens são mortais. A primeira premissa. A segunda premissa, Sócrates é um homem. Então, obviamente, eu chegarei a uma conclusão, né? E a conclusão é o quê? Que Sócrates também é mortal, por ele ser homem, obviamente. Então, nós temos aí 2 proposições e uma conclusão, né? Temos aí 2 premissas também. O sofisma é aquela argumentação que aparenta ser, né, uma verdade, porém, normalmente, ela nos leva ao engano, né? Isso que é o sofisma. E o silogismo é o raciocínio dedutivo no qual, a partir de 2 proposições ou premissas, né, que nesse caso, então, que são sinônimos, nós podemos chegar a uma terceira inferência, que seria, então, a conclusão. Tá certo? Então, todas essas palavras estão correlacionadas, né, todas envolvendo aí os conceitos de lógica. Agora, vamos à prática. As próximas 2 atividades estão relacionadas, então, aos princípios da lógica, tá certo? Então, nessa primeira questão 2, sabendo que é verdadeira afirmação, todos os alunos de fulano foram aprovados no concurso. Então, é necessariamente verdade. Então, essa questão era de marcar, né? Nós temos aqui 5 opções. Vamos analisar cada uma das afirmativas. A letra A diz o seguinte, ó, fulano não foi aprovado no concurso. Então, aqui está falando todos os alunos de fulano foram aprovados no concurso, né? Então, fulano que seria tipo um professor, né? Aqui, a partir dessa primeira afirmação, nós podemos concluir que o professor não foi aprovado no concurso? Será que o professor se inscreveu ou participou desse concurso? Então, nós não podemos afirmar o que está na letra A. Letra B. Fulano foi aprovado no concurso. Também nós não temos fundamento, né, necessários para essa afirmação.
A letra C. Se Roberto não é aluno de fulano, então ele não foi aprovado no concurso. Então aqui ó, tá falando que todos os alunos de fulano foram aprovados. Mas e quem não foi aluno dele? Será que não podia ser aprovado também? Então, se Roberto não é aluno de fulano, às vezes ele pode ter sido sim aprovado, né? Às vezes ele estudou com outra pessoa, né? Então, nós não podemos também afirmar o que está na letra C. A letra D. Se Carlos não foi aprovado no concurso, então ele não é aluno de fulano. Ó, vou repetir. Se Carlos não foi aprovado no concurso, então aqui, ó, todos os alunos de fulano foram aprovados. Então, obviamente, ele não é aluno de fulano, né? Porque se ele fosse, ele seria aprovado. Então, essa afirmativa é a opção correta. Mas vamos analisar também a letra E. Se Elvis foi aprovado no concurso, então ele é aluno de fulano? Não necessariamente, né? É o contrário da letra C, né? Como eu já falei. Roberto, por exemplo, ele não é aluno de fulano e não foi aprovado, né? Então, da mesma forma, Elvis, ele foi aprovado, mas ele pode ter estudado com outro professor, né? Então, ele não só porque ele foi aprovado que ele tem que ser aluno de fulano, né? Às vezes ele estudou por conta própria e foi aprovado, não é verdade? Então, da mesma forma, né? Roberto pode ter estudado por conta própria e não foi aprovado também, né? Então, nós temos aqui a única afirmativa que nós podemos concluir é o que está na letra D, tá certo? Então, a resposta correta da número 2, letra D. Agora, vamos a essa questão número 3. Eu sugiro que vocês façam aí no caderno um quadro. Opa, o quadro aqui dividiu. Eu acho que é porque eu... Deixa eu subir aqui um pouquinho. Isso. Agora ficou completo. O quadro, vocês façam aí no caderno, né? Coloquem aí, né, os nomes dos 3 homens, das 3 mulheres e repitam, por favor, as profissões, né, conforme a imagem aqui da tela. Mas vamos ler então, ó. 3 homens, Luiz, Carlos e Paulo, são casados com Lúcia, Patrícia e Maria, mas não sabemos quem é casado com quem. Então, eles trabalham com engenharia, advocacia e medicina, mas também não sabemos quem faz o quê. Aí, com base nas dicas abaixo, né, nós devemos descobrir qual que é a profissão de cada um deles e com quem eles são casados. Então, essa número 3 não é de marcar, pessoal, como eu falei na aula anterior. Essas de A a D são apenas dicas, né, para nos ajudar a desvendar aqui esse mistério, tá certo? Então, essas são dicas que nós iremos agora utilizar para preencher esse quadro abaixo, com o objetivo, então, da gente saber quem, né, é casado com quem e o que cada um deles fazem, tá certo? Então, vamos lá. Ó. A letra A. O médico é casado com Maria. Então, vamos lá na coluna médico, né, relacionando aqui com Maria. Então, ele é casado com Maria. Então, obviamente, né, o médico ele não é casado com a Patrícia e não é casado com a Lúcia, certo? Então, essa é a primeira coisa que nós podemos preencher aqui no quadro. Vamos à segunda dica. Paulo é advogado. Então, nós temos aqui Paulo, advogado. Então, nós podemos afirmar que Paulo é advogado. Então, obviamente, ele não é engenheiro e não é médico, certo? Eu também fiz um quadro aqui abaixo, vamos já preenchendo, né, para ficar mais fácil depois a gente concluir. Então, Paulo, nós já descobrimos que a profissão dele é advogado. E que só isso que nós podemos preencher até o momento. A letra C, Patrícia não é casada com Paulo. Então, vamos lá, Patrícia
não é casada com Paulo. E nós sabemos que Paulo é advogado. Então, vamos ver o que mais nós podemos preencher. Ó, Patrícia, então, não é casada com advogado. Paulo não é casado com Patrícia. Isso. Então, agora, aqui nós temos Carlos não é médico. Então, Carlos não é médico. Ele também não é advogado, né? Porque quem é o advogado é o Paulo. Então, nós descobrimos que Carlos é engenheiro. Então, vamos lá embaixo. Preencher Carlos. Então, nós podemos concluir que ele é um engenheiro. E sobra, então, para o Luiz, que ele é médico. Certo? Então, Luiz, ele é o médico. Então, aqui nós já descobrimos a profissão dos três. Vamos voltar aqui nas opções. Ó. O médico é casado com Maria. Então, obviamente, né, se Luiz é o médico, então a esposa dele é a Maria. Certo? Então, vamos ver o que mais que nós podemos descobrir. Ó. Vamos ver outra conclusão. Então, Maria é casada com o médico. Patrícia, né? Então, nós podemos concluir aqui que ela é casada com o engenheiro, né? Por quê? Estava aqui preenchido que ela não é casada com advogado e nem, obviamente, com médico, né? Porque quem é casado com médico é o Luiz. Não, desculpa. Quem é o Luiz é o médico e quem é casado com o médico é a Maria. Então, nós temos aqui que a Patrícia é casada com o engenheiro, que é com o Carlos. Então, quem sobrou para o Paulo? A Lúcia. Então, vocês conseguiram acompanhar o raciocínio? Né? Depois vocês podem acabar de preencher o quadro, ou então, né, apenas preencher o quadro abaixo. Então, a partir, né, da leitura e interpretação dessas dicas, né, e com a ajuda aí desse quadro, nós podemos concluir que o Luiz é médico e é casado com Maria, Carlos é engenheiro e é casado com a Patrícia, e Paulo é advogado e é casado com a Lúcia. Tá certo? Vocês acertaram? Conseguiram aí descobrir? Deixa aqui para mim nos comentários quem acertou essa questão. Né? Essa tem um nível maior de complexidade, né? E eu quero saber aí de vocês quem acertou, tá certo? Então, pessoal, agradeço aí quem acompanhou o vídeo. Deixe, né, aí o seu like, inscreva-se no canal e acompanhe aí os próximos vídeos, tá bom? Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!